Olá, sou Juan Brandt, estamos no dia 8 de junho de 2025, um domingo. Eu venho aqui, como habitualmente, falar sobre psicanálise e temas que dela se aproximam. Hoje eu gostaria de falar sobre entrevista, mas a entrevista que é realizada em modalidades bastante distintas. Nós temos a sessão psicanalítica, mas temos também outras sessões em psicologia que não são psicanalíticas. Nós temos a confissão, que se realiza com um sacerdote católico. Temos a orientação espiritual, que é realizada por um sacerdote em qualquer religião. Temos uma entrevista em filosofia analítica, que também tem uma outra forma de ser conduzida. Podemos até pensar nas entrevistas de emprego. Então, a gente nota que o encontro entre dois, ele acontece, mas dentro de contextos, de situações que remetem ao interesse, à necessidade daquela entrevista. A entrevista que tem esse contexto, que sai do encontro fraterno, ela pode ter como primeiro referencial os diálogos socráticos, quando Sócrates entrevista um escravo e procura dele o conhecimento da verdade, ou conduzir esse sujeito no sentido de aproximar-se da verdade pelo questionamento da sua própria fala a partir das questões que Sócrates coloca em cima da fala anteriormente ocorrida. Então, o diálogo vai se estendendo em busca da verdade. Uma entrevista psicológica, ela busca saber de sensações, de sentimentos, de sintomas de um sujeito que ali está. E a partir dessa busca, o profissional conduz um processo de esclarecimentos e voltado para direcionar a vida daquele sujeito em busca de uma cura. Esse tipo de entrevista parte do pressuposto de que, no esclarecimento obtido sobre toda a realidade que contorna a angústia, o sintoma ou a dor relatada, o sujeito, com o devido discernimento, pode fazer alguma coisa por si mesmo. Pode, por meio de exercícios, por meio de reflexões, por meio de compromissos, buscar alternativas para sair da sua situação de sofrimento, ou então buscar melhores resultados para algo que não lhe agrada. Nesse momento, vou intercalar aqui uma entrevista de emprego, só para lembrar que numa entrevista de emprego, o sujeito que está sendo entrevistado, ele vai procurar falar de si de modo a enaltecer qualidades, mesmo as que não tenha, e negar ou esconder aquelas características que possam prejudicar a sua candidatura. Então, uma entrevista de emprego, ela é eivada, se não falarmos totalmente de mentira, mas de negações e venda de ilusões. É um processo de sedução, né? O sujeito precisa seduzir seu interlocutor. E se o interlocutor se deixar seduzir, ele obtém emprego, ou algo próximo disso.
O interlocutor, então, deve estar preparado para não se deixar seduzir, para não se deixar enganar, para buscar a verdade daquele sujeito por trás daquelas falas. Na psicologia, de algum modo, também, né? O profissional, ele está atento ao que a pessoa diz para ver se ali não existe também uma falsa verdade, uma ilusão. Então, existe também esse questionamento. E no próprio posicionamento de Sócrates já está em si, desde o início, o questionamento. Mas é um questionamento voltado para a aceitação de verdades socialmente aceitas, como se correspondesse à realidade. Mas é meramente uma realidade defendida como ideal. De qualquer maneira, em todos esses momentos, nós estamos no embate entre verdade, realidade, ideais, suposições, compromissos e a importância de ter atendido o desejo. No caso do diálogo socrático, o desejo de pertencer ao grupo. No caso da entrevista psicológica, o desejo de obter uma ajuda, mesmo que falseando informação. Né? Na entrevista de emprego, o desejo de obter emprego, e para isso há que se esforçar na defesa de um ideal de sujeito. Vejamos agora o caso do orientador espiritual, da orientação espiritual. O sujeito que o procura está em busca de resolver aspectos de sua conduta, de sua vida, que lhe tiram a segurança de que está no caminho reto, que lá, depois da vida, o levará à salvação eterna. Então, nesse momento, ele é compelido a reconhecer humildemente suas falhas e obter do orientador um reconhecimento dessas falhas e uma indicação de um caminho reto. Então, vejam que se aproxima de muita coisa aí, mas é algo bem específico. Reparem, Sócrates, no caso do diálogo socrático, ele está procurando o escravo. Ele propõe algo ao escravo, e o escravo, então, entra no diálogo com ele. No caso do orientador espiritual, é o inverso. O sujeito procura o orientador. E este, então, atende a essa demanda. De qualquer maneira, são figuras de autoridade. Sócrates, como o filósofo, aquele sujeito diferenciado, o orientador espiritual também ocupa esse lugar. Vamos agora ao confessionário, a confissão. Na confissão já é outra história. O sujeito vai a alguém que tem um poder que lhe é delegado dentro da tradição da igreja, desde a fundação da igreja, de perdoar pecados. Ele ali está sustentado no mandato divino, dado pelo próprio Jesus Cristo aos apóstolos. Então, quando ele chega lá, ele está em busca de um representante de Deus, que está ungido por esse lugar, é um lugar de autoridade. Nesse momento, ele precisa ser também extremamente humilde, mas o que ele obtém é um ouvido, uma recomendação e uma penitência, e finalmente uma absolvição. Se ele obtém a absolvição, ele está livre novamente para seguir o caminho reto. Mas talvez ainda lhe falte uma orientação espiritual, porque a sua tendência a sair do caminho reto retorna. E talvez ele precise de um psicólogo, mas ele talvez vá ao psicólogo e não consiga o que ele busca, porque o psicólogo não consegue entrar no mais profundo dessas demandas do desejo. É um trabalho mais no âmbito do consciente. Então, esse sujeito agora, ainda desesperado, porque
não encontra seu caminho, vai ao psicanalista. E aqui acontece algo diferente, extremamente especial. O psicanalista, então vemos que a entrevista, vou continuar chamando entrevista, embora a gente não dificilmente consiga manter tão reduzido o termo, mas na psicanálise esse sujeito não vai trazer em si uma confissão, não vai trazer em si ideais, não vai trazer em si sua submissão ao senso comum, não vai trazer em si negações explícitas, em princípio. Mas tudo isso estará junto no seu conteúdo. E mais, porque neste momento ele está em busca de resolução de angústias cuja causa ele desconhece. Então ele vai com o psicanalista, além de confirmar todas essas coisas que eventualmente ele falou para todas as outras pessoas, que eu incluí aqui, né? O filósofo, o psicólogo, o orientador espiritual e o confessor, ele vai trazer algo mais, que é esta nova forma de conversa em que ele se deixa levar e é conduzido a se deixar levar em associações em que suas negações começam a ficar evidentes, suas ilusões surgem de uma forma, assim, às vezes terrível, né? Detectando uma realidade que se impõe. Escapa totalmente daquela entrevista de emprego, porque não está ali com o psicanalista para seduzi-lo, mas pode ser que ele queira seduzi-lo com falsas verdades, né? Então até a entrevista de emprego entra ali, né? Então na sessão de psicanálise entra tudo. Agora, com o psicanalista ele não vai conseguir emprego, nem vai ter uma correta orientação espiritual. O psicanalista teria que ser espiritualizado o suficiente para ser um orientador espiritual, que não cabe a ele. Pode até acontecer, mas não deveria ser. Não vai ter o sacramento do perdão, passado por um sacerdote. Não vai conseguir um emprego. Mas ele vai entrar em contato com aquilo que o leva à repetição, que o tira do caminho reto. E aqui eu digo, mesmo que ele não seja cristão, esse paciente, mas se ele não é um perverso, ele tem uma noção de um caminho que se aproxima do que seria um caminho reto. Então ele fica incomodado com as repetições sintomáticas de sua vida. Ele quer às vezes mudar. Então, seja cristão ou não, desde que a pessoa esteja em busca de um caminho que seja adequado à civilização e a realizações pessoais e familiares que ele considera importantes, pessoa carregada de valores, o psicanalista pode ajudá-lo. Mas ele continua precisando, se ele é cristão, se ele busca orientador espiritual, se ele precisa de emprego, de fazer uma entrevista de emprego, né? E tantas coisas a pessoa precisa buscar com as pessoas certas. Agora, existe sempre na psicanálise uma outra questão. O verdadeiro cristão tem muita dificuldade com a maioria dos psicanalistas, porque eles, além de serem ateus, materialistas, muitos hedonistas, eles ainda, muitos deles, usam o processo analítico de forma a não valorizar aquilo que vem das crenças da religião, como que desqualificando. E aí esse psicanalista não ajuda o verdadeiro cristão. Então,
o cristão ele tem um outro desafio, o de encontrar um psicanalista que seja cristão. Mas, por outro lado, ele não pode ser orientador espiritual. Ele tem que continuar sendo psicanalista. Então, há esse outro risco de haver esta mistura. O psicanalista não deve misturar. Ele só não deve influenciar o outro ao ponto de tirá-lo do caminho reto da sua religiosidade, conduzi-lo para o caminho reto que ele, psicanalista, possa julgar que é o certo. É um erro. Assim como o orientador espiritual não deve tirar o sujeito do caminho da sua crença cristã. E se entra ali, com muito cuidado. E um filósofo não pode deixar de levar o seu cliente a filosofar. E dali ele não pode passar. Filosofar. Abrir o caminho da filosofia para o seu cliente, esse é um bom lugar para o filósofo. E os psicólogos que não são psicanalistas, bom, eles têm uma função importante, está cheio deles ali. Mas eles não devem induzir o paciente a exercitar algo negando seu próprio desejo. Esse é o grande erro de muitos psicólogos. Não, faz isso, faz aquilo, mas e o desejo, como é que fica? E a pessoa só complica seu sofrimento e às vezes acaba indo para uma psiquiatria indevida, se enchendo de medicações indevidamente. Então era isso que eu queria hoje falar, das pessoas que buscam um caminho melhor para si, saibam onde procurar. E as pessoas que se apresentam como profissionais consigam ocupar eticamente esse lugar. Então, ser psicanalista, assim como ser sacerdote, como ser filósofo, é tudo muito específico. Mas sacerdote dá um sacramento em nome de Deus. Um psicanalista ajuda a pessoa em busca da verdade, em confronto com a realidade. Um filósofo começa pelos diálogos, a levar a pessoa a uma reflexão sobre seu encontro com a verdade. São caminhos que parecem próximos, mas não são tanto não. E as pessoas devem permanecer fiéis às suas propostas. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado por me acompanharem. Entre em contato com a gente. Nós fornecemos psicanálise, atendimento psicanalítico, damos formação para novos psicanalistas, psicoterapia, individual, casal, família. Temos cursos. Até a próxima.